se pretende proteger a saúde do trabalhador pela seleção adequada e uso correto dos respiradores. O PPRA e o PCMSO mantêm relação direta com o PPR. Por quê, né? Então, assim como a gente viu no PCA, né, o PPRA ele faz avaliação quantitativa e no PCMSO vão estar lá descritos os exames que devem ser feitos específicos à exposição a esse risco, a gente fala risco químico aerodispersóides. Ok? Então, quem é que precisa ter o PPR? Será que toda empresa precisa ter o PPR? Na verdade, não. Então, vamos ver quais são as empresas que precisam ter o PPR. Então, a empresa que precisa ter PPR são aquelas que tenham trabalhadores expostos a agentes agressivos, cuja via de penetração seja respiratória e que possam trazer complicações à saúde desses trabalhadores. Então, a gente está falando aqui muito de riscos químicos, né? Então, quem está exposto a risco químico, né? Que eu falei para vocês, aerodispersóis, né? Fumos, vapores orgânicos, né? Algumas substâncias químicas que precisam da utilização de equipamento de proteção, as empresas precisam ter esse programa de proteção respiratória, certo? Então, são essas empresas que precisam. E quais são as etapas de elaboração desse programa? Porque ele precisa de uma etapa para que seja feito da forma correta. A primeira etapa vem treinamento, né? Assim como todos os programas, é preciso que eu treine também, ao menos uma vez por ano, os trabalhadores dessa questão do PPR, da proteção respiratória. Fazer um ensaio de vedação. E aí eu trouxe a imagem para vocês aqui embaixo, né? Esse trabalhador aqui, esse outro aqui, ele não está querendo sufocar esse trabalhador não, tá? Essa aí é uma máscara que é colocada. O trabalhador, ele utiliza o tipo de proteção respiratória que ele realmente, habitualmente, ele utiliza dentro do ambiente de trabalho, né? Que a empresa disponibiliza para ele. E aí vai ser feito um teste onde vai ser inserido aí um vaporzinho, né, de açúcar, né, acho que eu esqueci o nome agora, sacarídeo, acho mais ou menos isso. Então, de açúcar que vai ser colocado aí dentro. Se ele sentir o sabor, né, se ele sentir um sabor doce na boca, significa que aquele equipamento que ele está utilizando de proteção respiratória não está adequado ao seu formato, né, de rosto. Então, precisa ser adotado um outro equipamento. E aí vão sendo feitos testes para que ver qual é o melhor equipamento para aquele trabalhador. E aí vai ser adotado o EPI adequado, certo? Então, através desse ensaio de vedação, que é de extrema importância. E é muito baratinho. Isso aqui o técnico de segurança ele pode fazer dentro do ambiente de trabalho. Então, ele compra esse kitzinho, acho que é mais ou menos em torno de R$60. Compra esse kitzinho e ele faz o teste ele mesmo nos próprios funcionários, né? Para verificar se aquele equipamento está sendo adequado ou não. Certo? Deve ser feito um comprovante de entrega dos respiradores. Né? Então, os respiradores devem ser feitos mediante comprovante de entrega, que esse comprovante de entrega pode ser a ficha de EPI do trabalhador. A gente já falou, quando falou de NR6, né? A gente já falou aqui, quem participou do módulo passado, sobre a NR6, precisa ter um comprovante de entrega, onde o funcionário ele vai assinar, né, esse comprovante dizendo que ele recebeu aquele equipamento. Até para efeito legal, depois que você tenha futuras perícias, né? Então, alguns processos que vão para a justiça, então você tem como comprovar que ele tinha a utilização, que ele utilizava, né, que ele recebia todo equipamento de proteção individual. Certo, Billy? Deve-se ensinar a maneira correta de manutenção, está descrito isso em procedimento, né, limpeza, inspeção e guarda desses protetores. Certo? Deve existir um relatório de inspeção, e a gente está falando aqui de auditorias, tá? Monitoramento, avaliação e acompanhamento quanto ao uso correto. Avaliação quantitativa dos elementos de risco, que aí é o PPRA. A escolha adequada do protetor. Política da empresa na área de proteção respiratória. Então, o que é que ela define, né, dentro da política sobre a utilização desse protetor, né, de proteção respiratória. Uso em situação de emergência e salvamentos. Então, dentro do procedimento também tem que estar descrito isso daí, como é que vai ser utilizado. Então, quais são os EPIs que são de definição respiratória. Medidas de controle coletiva para reduzir o uso de protetores. E aí, mais uma vez, aparece essa questão do EPC, medida de proteção coletiva, porque EPI só deve ser adotado em última instância. Então, eu não consegui reduzir na fonte e aí eu vou adotar o EPI. O objetivo é que a gente consiga
né, manter aquele ambiente salubre, ou seja, dentro do limite de tolerância, apenas com a utilização de equipamentos de proteção coletiva, né, que é uma exaustão no caso do PPR, né, uma exaustão para que eu consiga retirar do ambiente de trabalho aqueles fumos metálicos, né, aqueles vapores orgânicos, né, ou aerodispersóides, então através de medidas de a utilização de exaustores que são equipamentos de proteção coletiva. Ok? Alguma dúvida, Tatiana, quanto a esse programa? Não, não temos nenhuma dúvida. Ok. Esse programa é facinho, é muito semelhante ao PPRA, ao PCA, porque tudo nele está incluído treinamentos, monitoramento, a avaliação quantitativa dos riscos, né, e aquelas auditorias que são de extrema importância para que a gente faça o acompanhamento, tá, para ver a questão da exposição do trabalhador e se as medidas que eu estou adotando estão sendo eficazes ou não. Aí esses programas são bem semelhantes, só que diferem para cada tipo de risco. Tá? Então vamos lá para a nossa atividade dessa semana. Então, a primeira parte da atividade, Billy. Pesquise sobre o PPR e relate em um texto de no mínimo 5 e no máximo 15 linhas sobre a importância do técnico de segurança do trabalho ter conhecimento sobre o mesmo. Também indique o tipo de respiradores e filtros para poeira de algodão, né, para trabalhadores que estejam expostos à poeira de algodão, amônia e fumos metálicos. Então, se vocês pesquisarem aí, vocês vão conseguir encontrar, né, quais são os EPIs adequados. E aí existe, né, o PFF1, PFF2, né, PFFVO. Né, então, existem vários tipos aí que podem ser adotados e aí vocês têm que definir de acordo, né, com o tipo de exposição dessas fontes que forem encontradas aqui. Segunda parte, realize uma pesquisa sobre a NR7 e NR9 e em um texto de no mínimo 15 e no máximo 25 linhas, né, em letra Arial tamanho 12, comente o relacionamento e a dependência dessas duas normas. Né? Então, por que é importante ter essa dependência entre a NR7 e a NR9? Okay? E a terceira parte, pesquise sobre o tipo de protetores auriculares e a proteção que os mesmos oferecem. E dimensione a proteção auditiva ideal para, né, um ambiente que tenha uma geração de ruído de 115 decibéis. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou identificar o tipo de protetor que eu escolhi e aí eu vou reduzir aquele nível de redução que o equipamento tem e vou reduzir nessa fonte aqui para ver se ele chega dentro, né, do ambiente salubre ou não, dentro daquele limiar de 85 decibéis. 86 decibéis ou 91 decibéis. Então, eu vou fazer essas três atividades aqui. É obrigatório, Billy, é obrigatória a colocação da fonte de pesquisa e a data máxima de entrega até o dia 25/8/2010, até às 12 horas. Ok, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, passem para o fórum, eu estou tentando responder para vocês na medida do possível, tá? E também no chat. Essa semana eu estou no Acipatma, também estou muito corrido para mim, né? Graças a Deus está acabando sexta-feira, né? A Acipatma da gente. E aí eu vou tentar responder para vocês, né? Dentro desses meus intervalos, dessas minhas folgas, né? As dúvidas que vocês tiverem que forem postadas no fórum. Tá? Quero deixar para vocês uma boa noite, né? Que vá para casa tranquilos, tá? Que todos aqui, né? Que a gente vá para casa tranquilos. E aí a gente se encontra na próxima aula, tá ok? Boa noite, Tati. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Espero que tenham aproveitado ao máximo a aula e até semana que vem. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos.